Para completar, o Vasco de olho em um ex-zagueiro do Flamengo. Galo e Vasco de olho em jogador argentino. Tem mercado, bastidores, finanças, convocação da seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Marcos Lamáquia, que tem negociações avançadas para a compra da SAF do Vasco, foi procurado recentemente por representantes de Botafogo e Fluminense. A ideia era entender se o filho do dono da Crefisa não tinha a intenção de comprar os rivais do Vasco. Negociação com o Vasco vai acontecer. O Lamáquia agradeceu o convite e informação sobre o suposto interesse de Botafogo e Fluminense divulgada pelo jornal o Globo. Mauro Icardi, centroavante argentino de 33 anos de idade, está livre no mercado. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. Ele tem vínculo com o Galatasaray até junho, mas não terá seu vínculo renovado. Dessa maneira, Mauro Icardi já se colocou à disposição do mercado. Há quem garanta que o Atlético Mineiro sondou as condições para um eventual negócio. Vale a lembrança de que o Icardi ganhava 3 milhões e 700 mil reais por mês no Galatasaray, acaba de conquistar o 4º título nacional pelo clube e disputou 132 jogos com 76 gols e 24 assistências. Caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre Mauro Icardi? Centroavante que já viveu ótimos momentos, vive um momento de instabilidade, dá para dizer até que de baixa, mas seria titular na grande maioria dos clubes do Brasil, ou estou errado? Já uso o espaço para comentário e opine também sobre o tema, beleza? Atlético Mineiro e Vasco estão de olho em argentino de saída praticamente livre no mercado. Eu me refiro a Roberto Pereira. Esse jogador é meio-campista, tem 35 anos de idade, revelado no River Plate, passagens por Udinese, Juventus, Watford e há 2 temporadas no AEK da Grécia. O contrato dele se encerra em 30 de junho e o Roberto Pereira não terá seu contrato renovado. Na Argentina, nas últimas horas, especulou-se que o jogador que está buscando o clube foi alvo de conversas de Atlético Mineiro e Vasco da Gama. 35 anos de idade, capacidade de construção de jogo, pode atuar mais defensivamente como um volante, tem também recurso para atuar como meio atacante. Temporada atual só discreta, 22 jogos, 2 gols e 1 assistência. Desde que chegou ao AEK, 52 jogos, 2 gols e 1 assistência. Pela seleção argentina, em outros tempos, chegou a atuar 19 vezes com mais 2 gols marcados. Você conhece o Roberto Pereira? Caberia no seu time do coração? Responda se você torce para Atlético, para Vasco ou para qualquer outro clube de futebol no Brasil, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em um ex-zagueiro do Flamengo. Informação que vem da imprensa turca dá conta de que Léo Duarte, atleta com 29 anos de idade, interessa ao Cruz Maltino. Importante registrar que o Léo Duarte tem contrato com o Başakşehir apenas até 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Atleta revelado no Flamengo, chegou a jogar bem e foi negociado com o Milan em 2019 por 10 milhões e 600 mil euros. Passagem pela Itália foi bem discreta e curta. Ele acaba se mudando em 2020 para o Başakşehir, primeiro por empréstimo, depois comprado em definitivo por 2 milhões de euros. Sempre titular absoluto, inclusive na atual temporada com 34 jogos e 1 assistência. Dá para dizer que se contratado seria um enorme reforço para o Vasco. Resta saber se o Cruz Maltino vai levar essa história adiante, como diz a imprensa da Turquia. Nicola, boa noite. Se for possível, fale sobre contratações no Vasco. Felipão, dá para dizer que o Admar Batista está procurando, está analisando, está tentando encontrar soluções, mas nesse momento é muito difícil imaginar o que o Vasco vai ser capaz de fazer em relação a reforços, especialmente enquanto não for definida a situação da venda do clube. Cheguei a contar para vocês no sábado passado que estava tudo acertado entre Pedrinho e o Marcos Lamáquia, que é o filho do dono da Crefisa. A operação de compra está sacramentada, mas durante a semana houve um pequeno revés na justiça, né? A empresa que intermediou o acordo da venda da SAF para o Vasco, melhor, da venda da SAF do Vasco para a 777, entrou na justiça para impedir que as ações da 777 sejam vendidas sem autorização da justiça. Isso pode retardar, isso pode atrasar o processo de venda da SAF vascaína. O Admar está em busca de nomes, está analisando uma série de alternativas. Chegaram a falar em Otamendi, chegaram a falar também em Arboleda. Em meio a esse boato de Arboleda, chegaram a dizer que o Arboleda poderia ser trocado pelo Inestrosa.
E eu entrei em contato com uma pessoa super importante do Vasco, e essa pessoa assegurou que o Inestrosa não será negociado, tá bom? Tudo isso, bora para a próxima pergunta, dúvida e sugestão. O que você quer saber? Na noite dessa terça-feira estamos ao vivo para esclarecer quaisquer perguntas. E aí, só lembrando, né? Você mandou sua pergunta, eu não sei responder, eu mando para as minhas fontes via WhatsApp. Primeiro superchat da noite do Wagner Aragão. Boa noite, Nicola. SAF do Vasco, sabe a divisão? Vamos lá. Eu contei coisa de uns 10 dias atrás, depois de conversar com uma pessoa super importante dentro da SAF vascaína, dentro do clube, não é da SAF não, da associação, de que a negociação com o Marcos Lamáquia estava fechada, tá? Vou tratar como fechado. O memorando de entendimento seria assinado, mas estava tudo acertado, tudo confirmado. Teve até um pequeno problema na justiça de uma intermediadora do negócio entre a SAF e a 777 lá atrás, tentando bloquear o processo na justiça, mas enfim, isso vai ser superado. O aporte vai ser, a promessa de investimento é de 2 bilhões de reais. Boa parte dessa grana em infraestrutura, boa parte da grana para pagamento de dívidas e o restante para o departamento de futebol. A informação que eu tenho é de que o Marcos Lamáquia, em nome da família Lamáquia, ou seja, com a participação de José Roberto Lamáquia, vai passar a ter 90% das ações cruzmaltinas. Beleza? Manda aí a sua pergunta, a gente vai respondendo por aqui. Roberto Pereira, o auge dele foi na Udinese, nem sabia que ele estava ativo ainda. Bora explicar sobre o Roberto Pereira, meio-campista de 35 anos de idade, que pertence ao AEK da Grécia. Segunda temporada dele por lá, o contrato está acabando. Não sei se vocês vão lembrar, o Roberto Pereira surge no River Plate, joga na Udinese, chega a jogar na Juventus, volta para a Udinese e se muda para o AEK. Fase de baixa da carreira, 22 jogos na atual temporada, foi muitas vezes reserva, ele está sendo especulado como possível reforço do Vasco e do Atlético Mineiro. Importante, bem longe do Roberto Pereira de outros tempos. Mas, cara, o fato de não custar e eventualmente você não ter que gastar muito dinheiro pode render aí um bom negócio. Tá? Vocês fariam? Lamáquia tá chegando no Vascão. Pois é, Leandro. E não será apenas o Marcos Lamáquia. O pai dele também vai ter participação importante no clube. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas do Vasco da Gama. Para você que gosta do nosso conteúdo, já peço humildemente para você dar o like, para a gente ficar sempre atualizado contigo e com todo mundo, né? Tudo que está sendo ventilado no dia a dia dos bastidores do Vasco da Gama. A respeito desse Pereira aí, né? O jogador argentino que está na mira do Vasco do Atlético Mineiro, seria uma boa opção? Eu não acho boa coisa não, né? E outra coisa também seria, se o Vasco pudesse ir atrás do Icardi, seria uma boa Icardi no Vasco da Gama, cara? O Vasco já teve o Max Pereira, né? Que foi jogador juntamente com o Icardi. Eu acho que seria interessante pro Vasco, né, cara? Mas enfim, o Vasco não vai atrás, eu creio que não vai atrás e fica complicado demais. Então deixa aqui no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você sempre que for possível receber as principais atualizações do maior clube do Brasil. A gente vai encerrando nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.